Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje, nós estaremos trazendo uma mensagem profética para a sua vida e estaremos abordando a respeito do apólogo de Jotão. Sim, o apólogo é na verdade uma narrativa empregada nos quais o personagem principal são seres inanimados que conseguem se expressar através da voz. E no apólogo de Jotão nós teremos como personagens principais as árvores, tá bom? E você verá, o apólogo de Jotão está constando lá no livro de Juízes, no capítulo 9, versículos 7 a 14. Depois de Gideão ter vencido a guerra com seus 300, na qual o Senhor estava à frente da batalha, o povo de Israel aclamou a Gideão e rogou para que ele assumisse o reinado do povo naquela época. Gideão, por sua vez, automaticamente recusou-se a aceitar reinar sobre o povo de Israel, porque ele sabia que o governo era teocrático, ou seja, era Deus quem governava. Gideão não somente recusou, como impediu que seus 70 filhos não assumissem essa função. Ele tinha um filho, Abimeleque, não é isso? E esse Abimeleque, ele era fora do seu relacionamento, ele era filho de uma concubina. Então, os outros 70 eram irmãos por parte de pai de Abimeleque. Abimeleque prontamente se reuniu, conseguiu juntar verbas, dinheiro com o povo da época e marchou contra os 70 irmãos que ele tinha, matando todos esses irmãos, correto? Gideão nessa época já era morto, já estava morto, e Abimeleque prontamente buscou matar esses irmãos. Somente um deles conseguiu fugir desse extermínio, que foi o Jotão. Então Jotão deslocou-se até o Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim é o que é também chamado de um monte ali onde foi proclamado, as bênçãos e as maldições, que você vai ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 68. E ali ele proferiu uma mensagem que é o seu chamado de apólogo de Jotão, tá? E ali foi dito o seguinte, que as árvores se reuniram ali naquele lugar e essas árvores fizeram convites para que outras árvores reinassem sobre ela, E a primeira árvore que eles solicitaram, que essas árvores pediram, foi que a oliveira reinasse sobre eles, sobre aquelas árvores, Então ele disseram que reina tu sobre nós. E a oliveira disse para ele o seguinte, respondeu para ele o seguinte: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir governar sobre as árvores, Umas versões diz balouçar, não é isso? Governar ou dominar sobre as árvores, Então as árvores prontamente voltaram e clamaram, chamaram dessa vez, convidaram dessa vez a figueira: vem tu e reina sobre nós. E a figueira respondeu da seguinte maneira: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir governar sobre vós, sobre as árvores. Finalmente, irmãos, eles convidaram a videira. A videira, ela dá a uva, e a uva respondeu para ela, para as árvores: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir governar sobre as árvores. A propósito, irmãos, esclarecendo aqui, o mosto, ela é o sumo da uva sendo pisoteado ali naquela hora, tá? Sem o processo da fermentação.
Dessa vez elas convidaram finalmente o espinheiro. Vem tu e reina sobre nós. Tá? A resposta do espinheiro foi a seguinte: se de boa fé me unges por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Irmãos, qual é o fundamento dessa mensagem? Essa mensagem você muitas das vezes pode ouvir, existem muitas pessoas explicando indevidamente, incorretamente essa mensagem. Mas qual é o fundamento? Primeiro, Gideão tinha sido convidado, ele foi o primeiro que recusou a reinar, não é, sobre o povo. Ele recusou porque ele sabia, assim, irmãos, essa mensagem ela é profética para a sua vida pelo seguinte: quando Deus te coloca em uma posição, que foi o caso ali de Gideão, o Senhor estava chamando ele para a batalha, para o combate, não para reinar. Então ele deu a vitória para Gideão, poupou a sua vida, Gideão e Jeroboão é a mesma coisa, poupou a vida de Gideão na batalha. Pronto, era essa a sua missão, então somente essa. O Senhor não chamou para reinar, e Gideão não se deixou persuadir, foi chamado pelos homens, por todo o povo, toda a nação, chamou para ele reinar, e ele prontamente não aceitou e ainda impediu que seus filhos aceitassem. Tá? A mesma coisa aqui, esse apólogo de Jotão. Aqui as árvores foram convidadas. A azeitona não aceitou, ela disse: deixaria eu a minha gordura? Entende, irmãos? A azeitona, para dar o melhor do seu fruto, que é na verdade o melhor da sua produção, é o azeite de oliva. E o azeite de oliva, meu irmão, para ser produzido tem que ser prensado. A azeitona passa pela prensa, ela é pisoteada, mas ela disse que ela não iria, ela não deixaria, não é, a sua missão, o seu ofício. Portanto, ela recusou porque ela sabia que não era aquele o propósito que Deus fez para ela, entende? Para a azeitona. Da mesma coisa, a figueira: deixaria eu o meu fruto doce, né? A minha doçura para ir para governar sobre vós. A figueira também não aceitou, porque não foi para isso que Deus fez, ou seja, em cada propósito todos eles foram recusados, exceto o espinheiro. O espinheiro aí é, na verdade, a representação de Abimeleque. É a representação de Abimeleque, que você vai ver no decorrer da história, você pegando o livro de Juízes, né, a partir do capítulo 8 para frente, você vai ver que o Senhor depois preparou um espírito, não é, de desconfiança, e aí terminou Abimeleque sendo morto, entendeu, irmãos? Porque o Senhor vingou os 70 irmãos, os 70 filhos de Gideão, embora ele já tivesse morto, mas o Senhor vingou, porque foi uma tomada de reino injustamente. Irmãos, o espinheiro não tem nada para oferecer a não ser ferimento, dores, lamentações, porque ele nem sombra tem, sequidão, é uma planta que dá sequidão, tem a possibilidade de ter uma combustão espontânea. Portanto, irmãos, aquilo que se chama você para sair do propósito que Deus te estabeleceu, naquela missão que você está fazendo, seja lá qual for, você vê que a uva, a videira, ela não aceitou, embora para ela dar o melhor dela, ela também tem que ser pisoteada. Tá? Mas ela não aceitou porque o Senhor não produziu para isso. Ou seja, se Deus te colocou em um propósito, em uma missão, chamados de homem, pode ser, irmãos, para o propósito que for, e você pode ter a noção de que está passando dificuldades para desempenhar aquele ofício, aquele ministério e tudo mais, e você tem uma chamada grande, não é? Para ficar em destaque, em visibilidade, em notoriedade, mas o Senhor não está contigo. Entende? Não foi para isso que Deus te chamou. Se Ele te chamou para dirigente de círculo de oração, não queira louvar. Se Ele te chamou para louvar, não queira ser pregador. Se Ele te chamou para pregador, não queira ser professor. Se te chamou para ser professor, não queira ser pastor. Se te chamou para pastor, não queira ser, ou seja, o diácono. Se te chamou para o diácono, o diaconato, seja diácono, não queira ser o pregador, não queira ser o pastor. Então, cada um no seu ofício. Certo? Então fique na vocação para o qual foste chamado, irmãos. Existem chamados que parece que na verdade vai ser de bênção, mas o caminho é terrível. Imagine, eu estou te chamando, você recebeu o chamado para reinar,
você vai ser o rei, você vai mandar em tudo, todos vão te obedecer, todos vão andar segundo a sua voz, e no entanto, na verdade, o caminho era de destruição, não estava com Deus, não tinha permissão de Deus, não foi para isso que Deus chamou. Por isso, é preciso que nós sejamos sábios. Saibamos, na verdade, servir ao Senhor em espírito e verdade, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você já teve algum problema dessa natureza, irmãos, eu peço que você deixe o seu comentário, tá bom? Se você se identificou com essa mensagem, você deixe também o seu comentário abaixo nesse vídeo. Você compartilhe o vídeo, irmão, para que outras pessoas possam também ser alertadas e despertadas, para que não venham cair nas astutas ciladas do adversário, tá certo? Assim, forte abraço, continue com Deus e até a próxima oportunidade no próximo vídeo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a minha, a sua e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade no próximo vídeo.